mineiro, né, gente? Eu acho. Eu vou fazer tudo para irritar ele até o final da entrevista, porque eu quero ver se ele vai botar em prática essas coisas. Eu tô adorando isso. Fica aí, tem mais novidade. Vamos agora. Felicidade e propósito no trabalho. Como é que você vem trabalhar todo dia cantarolando e você fala, ai, hoje eu tenho aquela cliente que... Não vai falar, claro que ele não vai falar isso. Mas tipo assim, a gente vai pro trabalho já irritado com a fulana, irritado com a chefe. E como é que a gente faz o nosso ambiente de trabalho um lugar prazeroso? É usando essa inteligência emocional aí? Olha, eu vou até falar sobre algumas experiências, né? Antes de trabalhar como psicólogo, foi até durante esse processo de ser pastor, que eu fui pastor de igreja durante mais de uma década na Igreja Batista, e eu tive uma oportunidade, né, de perceber o seguinte, e dentro desse aprendizado... Então não vou irritar ele não, gente, Pode. Que ele é pastor. Já não sou mais. Não vou fazer isso não. Desculpa. Não, aí... Porque aí ele vai falar com Deus, o negócio vai ficar triste pra mim. Aí, né, com relação à situação da inteligência emocional e daquela... E adequar o trabalho, né? O que acontece? Eu aprendi que se a gente cultiva, se a gente de alguma maneira entende o outro, entende as necessidades, mas, né, as limitações e aspectos como paciência, né, porque eu coloco para as pessoas porque eu acredito assim... É assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo ou não? Tem ambientes que são assim. Agora a questão é, o que esses ambientes eles produzem em termos de saúde mental? Então, eu faço a escolha, e eu tenho dito até que tem sido, né, como foi nas igrejas, eu vi que era possível que aquele lugar, né, se tornasse um ambiente terapêutico, como eu falei também aqui para o pessoal do CAPS, e a gente tem trabalhado isso, que é o seguinte, como você bem disse, nós convivemos aqui durante, né, grande parte da nossa vida. Então, eu penso que eu não preciso ser amigo das pessoas, por exemplo. Sei. Mas eu tenho que ter respeito pela pessoa. Eu posso, de repente, em alguns momentos, né, me sentir irritado, mas a grande questão, até mesmo, por exemplo, estando na coordenação, a minha reflexão é o seguinte, como eu gostaria de ser tratado? Entendi. Nessa situação, então isso me leva a ser empático. Porque um lugar de saúde mental é o lugar, inclusive, que o outro é capaz de se aproximar o máximo possível de você para não te julgar. Não é para te avaliar, é para te entender, para compreender, inclusive. Então, um lugar de saúde mental, no trabalho, por exemplo, eu creio que deva ser um lugar em que as pessoas tenham a liberdade de opinar, de expressar aquilo que pensam, né? E, inclusive, né, dentro desse processo, muitas vezes eu vou perceber que a minha ideia ali como coordenador não é a melhor. Não foi acatada, não é a melhor. Correto? Sim. Ótimo. Se existe uma ideia melhor do que a minha, por que eu vou ficar com a minha? Isso diz respeito ao quê? Né? A esses comportamentos, por exemplo, humildade. E aí, mas ser humilde é aquele cara, né, que está sempre partindo assim? Não. Ser humilde, eu creio é você ser capaz de observar uma situação e perceber que você não vai dar conta e você fala assim, pô, me dá uma mão aqui, me ajuda. É verdade. Olha só, eu não sei. Me oriente. Porque isso eu falo com as pessoas lá, por exemplo, né? Eu tenho uma equipe que é excelente. E aí os coordenadores anteriores, quando eles me pediram para assumir, eu coloquei, olha, eu não entendo nada desse aspecto institucional, eu não tenho, vocês vão ter que me ensinar. Então tenham paciência comigo. Porque paciência também é o quê? Assim como humildade. É uma maneira de se comportar frente ao outro. Né? Pegaram um monte de comportamentos e colocaram dentro de uma palavrinha. Então, eu tenho paciência como? Eu tenho paciência quando eu acredito que o outro pode aprender. Sim. Não é assim? Eu tenho paciência quando eu entendo que existem algumas limitações.
É como se eu pegasse, né, uma senhorinha que está com dificuldade de andar. Sim. Eu vou ter que ter paciência, ou senão eu vou fazer com que ela caia. É verdade. Mas você já perguntou para a sua equipe? Porque assim, você está falando, tem uma equipe boa, isso, aquilo. Alguma vez você já fez uma avaliação se eles estão satisfeitos com a maneira como você libera? O tempo inteiro. Ah, eles têm liberdade, assim, mas com certeza. Isso, na verdade, é um pedido meu. Sim. Por quê? Porque aí que está, quando o indivíduo está disposto a crescer, e eu acredito que você só pode crescer a partir do momento que você entende, né, que o ambiente ele também é espelho. Por exemplo, né, como é que você sabe contar piada? Se todo mundo ri. Tem duas situações. De repente, eu vou pensar o seguinte: estou contando piada e ninguém está rindo. Eu tenho que tomar consciência que eu não sei contar piada. Acho que eu canto melhor do que conto piada. Aí tem um detalhe. Ah, mas eu não sei, é uma definição? Não. A humildade vai me dar a possibilidade de fazer o seguinte: eu não sei, mas eu posso aprender. Treino. Então eu posso, mas aí eu vou precisar de alguém que me ensine. Isso. Mas sempre considerando que o ambiente. Em outras situações também é importante perceber que às vezes eu sei contar piada, mas eu estou contando piada para o público que não tem paladar. Para piada. Olha só, então a gente falou da inteligência emocional, a gente falou da felicidade e o propósito no trabalho, né? Como a gente avaliar e como a gente entrar nesse contexto. Agora eu queria saber, como é que eu vou equilibrar minha vida pessoal e a minha vida profissional? Saí do trabalho, deixei os problemas lá, chego em casa, oi marido, oi filhos, como é isso? Eu vou começar a responder. Porque tem gente que leva, né? Mas eu vou começar a responder sobre a partir de um outro ponto. O termo trabalho, né, possivelmente muita gente saiba, mas eu acho legal enfatizar isso. O termo trabalho ele vem de um instrumento de tortura da Idade Média que era chamado de tripalho. Então, a ideia do trabalho... Ronaldo também, Roberto também é cultura, vá. Então, quando é o seguinte, né, as pessoas pensam no trabalho, elas já pensam em punição. Entendi. Porque se a gente olha lá, né, nesse contexto, inclusive que o termo foi cunhado, existe o quê? Existia ali uma situação, né, uma condição social em que os nobres não trabalhavam. Verdade. Não é assim? Então você é serviçal, né? Se você está trabalhando, é serviçal. Vem, não é, a mudança, inclusive, na relação com o dinheiro e com o trabalho, a burguesia. O capitalismo. Exatamente. Então, né, ele perdeu de uma certa maneira essa conotação, mas ao mesmo tempo isso ainda permanece como crença para muita gente. É verdade. Tanto que, né, você já ouviu falar que no domingo existem pessoas que têm depressão no final do domingo, do Fantástico. Ai, amanhã é segunda. Aí vai para onde? Na segunda? Vai para a luta, né? Vai para a batalha. Amanhã é de índio, fala assim. E interessante que você me fez lembrar de uma situação em que eu estava indo para o trabalho na segunda-feira de manhã e eu dei carona numa pessoa e a pessoa está indo para onde? Eu falei assim, eu estou indo para o CAPS. Aí a pessoa disse assim, está indo para a luta, né? Eu falei, não. Tá vendo? Eu estou indo para o lugar que eu gosto, porque é esse ponto que eu queria colocar para você nessa pergunta que você me fez. No momento em que eu olho para o trabalho e pensando até se eu faço ou não uma separação entre trabalho, né, e lazer, a questão mais importante é o seguinte: você trabalha e você faz aquilo que faz sentido para você, que te interessa. Sim, entendi. Isso muda tudo. Muda. Por quê? Por exemplo, eu não me sinto trabalhando. Eu estou atendendo, por exemplo, né, hoje já fiz o atendimento e é tão bom poder ajudar uma pessoa, né? É uma experiência, né, que eu sinto que me faz muito bem. Mas você gosta o tempo inteiro? Não, aí está o detalhe. Eu amo fazer. Sim. Vir trabalhar não é uma luta.
Sim. Mas, ao mesmo tempo, como tudo na vida, a gente tem que encontrar o quê? Equilíbrio. E você que principalmente lida com saúde mental do outro e emocional do outro, tem que saber separar, né, uma coisa da outra. Porque senão você leva os problemas do seu paciente para casa e fica, coitado fulano, e a dona fulana hoje não está bem. Ou seja, como é que faz? Como é que você faz isso? Como é que você deixa o trabalho e vai para casa? Paz e amor. Então, olha só, eu me percebi, e inclusive, né, existe dentro do pessoal... Não, como é que você faz e como é que você orienta que as pessoas façam. Sim, sim, sim. Né? Na verdade, eu vou dar, uma possibilidade, porque existem muitas, mas é o que eu pude aprender e o que eu uso, tá? E que tem sido funcional. Então, sobre a saúde mental e mais especificamente, né, fazer essa separação... Deixar o trabalho em casa. Eu ia comentar sobre a questão, né, de uma síndrome que comete muito profissionais de saúde mental, de médicos, enfermeiros, que eles chamam que é uma síndrome empática, em que, em função da demanda, em função de todo o sofrimento que essas pessoas, né, se deparam todo dia, elas começam a se misturar. E teve um dia que eu me percebi aqui no atendimento, ouvindo, e o relato da pessoa era dolorido e ao mesmo tempo eu comecei a ter aquela sensação de profunda angústia. E eu falei, isso não é saudável. Mas ao mesmo tempo, não é, eu preciso ser empático. Por isso que eu falei sobre o equilíbrio. Porque eu preciso me aproximar dessa dor. Eu preciso compreender o que essa pessoa está sentindo. Que a partir do momento da emoção que você sentiu, você compreendeu ela, né? Exato. Agora entendi o que ela está sentindo. Então, nesse momento, como você está falando, eu penso que se a gente, de alguma maneira, tá? Estou dizendo no meu caso, eu gosto de fazer o que eu faço, mas eu sei que existe a necessidade de descanso. Eu sei que existe um tempo que eu preciso para, de alguma maneira, elaborar de maneira melhor, inclusive, né, os pensamentos. Então, né, chegando em casa, por exemplo, tem situações que, às vezes, quando eu estou tomando meu vinho, não estou conversando, estou falando, mas estou tomando meu vinho, esse assunto fez parte do meu dia, tem ali alguma coisa que eu quero resolver, eu quero entender, que na hora, inclusive, que eu escutei, eu não entendi, e aí no momento em que eu dou uma relaxada, às vezes vem um entendimento. Vem, né? Então é normal que tenha essa reflexão. Sim, agora, quando isso se torna uma obrigatoriedade, porque saúde, na minha opinião, tem a ver com frequência e intensidade. Sim. Não é assim? É, claro. Se eu faço exercício físico demais, eu vou ter uma lesão. Verdade. Se eu não respeito o tempo, então, hoje, né, eu penso o seguinte, tanto que, em função do processo de vida, eu fazia, antes, eu atendia em sequência 4, 5 pessoas, eram 5 horas de um ouvir atento. Hoje, eu já percebo, a idade vai chegando, né, 52, eu já olho e falo o seguinte, 3 horas está legal, eu consigo fazer bem. Entendi. Então eu preciso me respeitar. Agora, a relação com produtividade, trabalho, eu acredito que ela pode ser saudável. Agora, eu preciso também, né, observar quais são os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas crenças. É verdade. Porque às vezes eu estou fazendo uma exigência que não é muito adequada ou que vai chegar a um ponto de ruptura. Sim. Que eu olho profissionais também, Regiane, que é o seguinte, né, alguns profissionais, e eu vejo isso muito nos médicos, ou seja, um dia inclusive eu pensei assim, eu podia ter feito medicina. Aí essa outra voz minha, mais sensata dentro de mim, falou assim, não cara, você não podia, você é muito preguiçoso para isso. Você não ia levar. É muita exigência. Não, por quê? Eu vejo os caras, plantões. Só que, o que acontece? Em alguns momentos, eles têm a possibilidade de construir um patrimônio muito bacana. Sim. Mas a qualidade de vida deles, muitas vezes, não exige corresponde muito, àquilo que poderia ser.
Então, não é? E muitos, eu trabalho 11, né, meses do ano, e aí eu tiro um mês e eu vou para Cancún, olha que maneiro. Eu já fiz a opção diferente, sabendo que eu sou muito daquele que gosta de descanso, né? Tem um TDAH, eu inclusive. Então, o que eu faço? Então você prefere atender 3 e ter todo dia o seu descanso? Porque, assim, eu até brinquei com o pessoal lá do CAPS, um dia a gente conversando, e eu falei assim, não, quando eu saio daqui, né, chego lá em casa, meio-dia, eu faço meu cigarrinho de tabaco, fumo metade dele, vou lá, almoço, assim. Aí faz uma siestazinha de 30 minutos. 30 minutos? Não, vamos fazer o seguinte, esse tempo é meu. Aprende com ele, Dogão. Aí eu durmo ali 1h30, uma hora, descanso. Aí eu levanto, só marco o atendimento hoje a partir de 3 horas. Entendi. Por quê? Porque eu entendi que eu funciono melhor assim, eu posso produzir melhores resultados. Sim. A partir de que 7 horas da noite, eu não quero mais atender. Entendi. Sábado, de jeito nenhum. Não, nem domingo. Eu sou tanto adventista quanto católico. Entendi. Entendi. Então eu penso assim, creio sinceramente nisso, tá? Sim. A gente precisa encontrar o ritmo da gente. Tem que ter um tempinho pra gente todo dia. Olha, você que está nos acompanhando e que a gente já está encerrando, chegando no final, que pena. Eu sei que você falou que pena, eu também. Eu tinha mais de 50 perguntas para fazer. No fim, nem 30. A gente agora vai falar com o Roberto, que é o psicólogo que cuida, que trabalha no CAPS, no Cordeiro, né? Cordeiro. No CAPS e Cordeiro. E ele também atende aqui no consultório. Então você que chegou agora é Roberto Montechiari, que está dando umas dicas muito legais para você cuidar da saúde mental. Separei 7 itens, tá? E aí você vai transcorrer sobre eles para a gente se despedir e para a gente dar a dica ali para quem está nos vendo como cuidar da saúde mental. Se entre esses 7 tiver um que você acha assim, mas o fundamental aí você me fala. Você fala. Então, olha, cuide da saúde física, né? Muitos acreditam que a única opção para reverter transtorno mental é medicamento. Tenha boas relações, valorize momentos de lazer, diminua tempo online, que hoje existe muita reclamação sobre isso, né? Estabeleça seus objetivos. O mês de dezembro é assim, né? Ano que vem, não quero começar amanhã não. Aí no mês de dezembro é assim. Ano que vem eu vou aprender violão. Ué, não pode ir para aula hoje? Né? Não pode matricular agora? Priorize seu sono e tenha uma ajuda profissional. Desses que a gente falou, eu acho que durante a nossa entrevista a gente já abordou um pouquinho de cada coisa. Mas agora eu vou deixar você muito à vontade para a gente fazer um encerramento e você fazer o comentário sobre isso aqui que nós falamos. Boas relações, momentos de lazer, diminuir o tempo offline, online, estabelecer o objetivo, priorizar o sono e uma ajuda profissional. Fica à vontade que a palavra é sua. Eu creio que tudo isso importa. Porque, volto a falar, né? Na minha opinião, saúde é equilíbrio. Se você vai para extremos, a probabilidade é que você adoeça de alguma forma em algum aspecto da sua vida. Sim. Então, a gente tem as relações sociais, que elas... A gente tem que ser seletivo. Aí aquela pessoa chata. Não quero. Não tem como viver se você não for seletivo. Inclusive, né, nós somos, segundo o que fala a ciência, nós somos fruto da seleção natural, daqueles que foram mais adaptados a determinados ambientes. Porque, tipo, o Chico Xavier fala assim, né, que a gente é obrigado a viver com todos, porque a gente vive em sociedade, mas não é obrigado a conviver. Então, que você pode selecionar relações, né? Inclusive, você me fez lembrar que eu falei uma vez a respeito disso com uma igreja. Porque existe lá, né, um mandamento.
ama o teu próximo como a ti mesmo. É. Aí tem um detalhe. Amar não é uma emoção, não é um sentimento. É um sentimento, não é uma emoção. Sim. Então a gente pensar o seguinte, eu pelo menos estava ponderando com eles. Eu amo todos vocês aqui, mas eu não gosto de todos. Sim. E aí as pessoas acham que isso é uma ofensa, né? Até mesmo no que diz respeito ao relacionamento interpessoal e afetivo. Tá? Eu acredito o seguinte, eu gosto de determinados comportamentos de uma determinada pessoa. Agora, o amor no sentido, né, que ali foi colocado, é quando eu ajo em benefício do outro. Ah, tá. Então eu vejo alguém que eu não quando o gosto, outro também me traz alguma coisa que me agrada. aí é já um outro aspecto do amor, que é o filéu, a reciprocidade. Isso. Porque quando eu estou falando desse amor, que você amar todo mundo, não é sentimento. Por quê? Porque eu não sinto alegria e prazer de estar com todo mundo. Então quando eu vejo, né, um indivíduo, eu não gosto daquele indivíduo ali, mas eu estou olhando ele está com a perna quebrada depois de um acidente, eu não vou passar em qual. Eu vou, mesmo não gostando dele, você precisa dar uma carona, eu vou dar uma dar, carona ou seja, eu vou dar o quê? Um Sim. auxílio para que ele saia daquela mas situação. não vai conviver. Eu não gosto.